Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: a vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixai-o levar também a túnica. Dai a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é bondoso e compassivo. Peçamos agora a bondade e a compassividade de Deus a nos alcançar neste momento, para que ao meditarmos a sua palavra, ela nos ajude a sermos bondosos e compassivos. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 7º domingo do tempo comum. E estamos acompanhando o grande discurso que Lucas nos apresenta no seu capítulo 6, chamado o Discurso da Planície, que nós começávamos a ouvir no domingo passado. Jesus, depois de subir o monte, chamar os 12 apóstolos,
desce, encontra uma grande multidão que queria escutá-lo, e aí ele vai direcionar a sua palavra em primeiro lugar aos discípulos, lhes dando as bem-aventuranças. E o evangelho que nós acabamos de ouvir, ele é continuidade do evangelho de domingo passado, compondo este grande discurso de Jesus. Então, se na semana passada éramos exortados à vivência das bem-aventuranças, no evangelho de hoje somos convidados à vivência do amor, da misericórdia e do perdão. O texto de hoje é bastante denso e ele vai tocar realidades indigestas que estão dentro de nós, porém elas precisam ser tocadas para serem transformadas. Por isso não teremos medo de voltarmos à palavra e permitirmos que ela nos instrua nesta manhã de domingo. Então, se você tem o texto bíblico em mãos, eu gostaria de te convidar a retomar os 2 primeiros versículos, 27 e 28. Vamos ler juntos? Olha o que tem escrito. Leiamos. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: a vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Paremos aqui. Entendamos o contexto para voltarmos ao texto. Na época de Jesus, a prática religiosa judaica já era permeada pelo perdão. Então, se nós voltarmos ao Antigo Testamento, vamos encontrar vários relatos, como por exemplo a primeira leitura de hoje, quando Davi perdoa o seu maior inimigo. Mas, de acordo com a perspectiva judaica, você poderia perdoar apenas aquele que pertencia ao seu povo, ou seja, a um outro judeu. Não sendo judeu, não era digno do seu perdão. Depois podemos elencar um outro princípio, que era muito conhecido na época, a chamada Lei de Talião, que dizia: olho por olho, dente por dente. Ou seja, de acordo com a lei de Talião, você deveria devolver ao outro aquilo que ele te fez. Então, diante destes contextos, Jesus nos apresenta uma nova moral, uma nova ética, permeada de princípios novos, que contrariavam a lei de Talião e até mesmo esta prática dos judeus que restringia ao perdão apenas a um outro judeu. E Jesus agora abre este leque e nos apresenta 4 imperativos, que são aqueles que regerão as novas relações a partir do momento que o cristianismo se consolida. Padre, quais são esses 4 imperativos? Nós acabamos de ler. Amai os vossos inimigos primeiro. Segundo, fazei o bem aos que vos odeiam. Terceiro, bendizei os que vos amaldiçoam. E quarto, rezai por aqueles que vos caluniam. Olha que interessante a pedagogia de Jesus. E este texto, durante esta semana, ele me levou a refletir sobre várias realidades. E uma delas me tocou profundamente. Aquilo que nós chamamos de agressividade. Já ouviram falar dessa palavrinha? Agressividade.
Dentro de nós, diante das relações e circunstâncias que vivemos, pode reinar a agressividade, que é uma força interior. E a partir do momento que ela está em nós, por ser uma força, ela é intensa. E ela nos motiva sempre a uma atitude. Mas uma atitude só pode ser tomada a partir do momento que ela é precedida por uma decisão. E de repente nós agimos pela força da agressividade e de repente nem temos consciência do que ela faz em nós e ao mesmo tempo daquilo que ela pode fazer na vida dos outros. E o Evangelho de hoje quer alcançar a nossa agressividade, que nos leva a uma tomada de decisão e que consequentemente nos leva a uma atitude que é capaz de agredir, de maltratar e até mesmo de matar o outro. Então hoje, permita com que a palavra de Deus te ajude a olhar para a sua agressividade, porque todos nós a temos na nossa dimensão interior. E esta graça que a palavra nos dá, é para que nós façamos um caminho de conversão, de transformação interior, para que, passando pelas desavenças relacionais, seja na família, no casamento, no trabalho, na vida em comunidade, a agressividade não poderá mais dar o comando do que eu vou fazer, mas ela precisa ser purificada pela graça da misericórdia, porque de fato não é fácil amar os inimigos, não é fácil fazer o bem para quem nos odeia, não é fácil bem dizer quem nos amaldiçoa, e não é fácil rezar por aqueles que nos caluniam. E aí muitas vezes nos atendimentos as pessoas chegam e falam assim: padre, eu às vezes até tento, mas eu não dou conta de fazer isto. E aí eu gosto de dizer para as pessoas, esta realidade, ela é dom de Deus. Ela não é um passe de mágica que a gente faz pirim pim pim, pronto, consegui. Não. Isso daqui é dom. E sendo dom, nós precisamos pedir. Então, quando você tiver que lidar com alguém que te calunia, o que você vai pedir para Jesus? O dom da oração. Vamos rezar por aqueles que nos caluniam. E não fazer o contrário da lei de Talião, motivado pela agressividade, dizendo: aquela pessoa me calunia, eu vou caluniá-la também. Quando eu tenho que lidar com aqueles que se declaram também meus inimigos, a partir de agora, padre, para mim aquela fulana, aquele Beltrano morreram. E aí vem Jesus hoje dizendo: diante dos inimigos vamos pedir o dom do amor, e não permitir mais com que esta força agressiva nos maltrate e maltrate quem está à nossa volta. Quando eu tiver que lidar com aqueles que dizem: eu te odeio, eu nunca mais te quero ver na minha frente, nem pintada de ouro, como diz o nosso ditado. E aí o que eu vou fazer por esta pessoa? O bem. Então os princípios do Evangelho de hoje, eles contradizem a lei de Talião, eles contradizem aquilo que nos alcança de maneira interior pela força da agressividade,
e nos apresenta um horizonte mais amplo, mais completo, mais pleno, que é o horizonte da misericórdia. Por isso Jesus lá na frente vai dizer: sede misericordiosos como o vosso Pai do céu é misericordioso. E aí Jesus continua o texto: se alguém te der uma bofetada numa face, oferece a outra; se alguém te tomar o manto, deixai levar também a túnica; dai a quem te pedir, e se alguém tirar o véu, não peças que o devolva. Fazendo estas provocações, Jesus agora nos apresenta 3 perguntas, e eu gostaria de voltar nas 3 perguntas com vocês. Então pegue aí o seu texto novamente, vamos nos versículos 32, 33 e 34. Olha as perguntas de Jesus agora, vamos ler juntos? Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente ao que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Eu sou fascinado na pedagogia de Jesus. Me chama muito a atenção a sua metodologia ao tratar de temas delicados. Como eu dizia no início da pregação, o evangelho de hoje toca em realidades indigestas, para nós também, e para os seus ouvintes. E a forma como Jesus vai tratando destes temas, possibilita aos seus ouvintes uma chamada de atenção, mas ao mesmo tempo um confronto. Por isso que Jesus faz perguntas. E na maioria das vezes, quando nós queremos falar com Jesus, nós queremos que Jesus nos dê respostas. E agora vem Jesus nos fazendo perguntas. Permita também, na sua relação com Ele, ser questionado. Não queira só respostas prontas, diante do que você vai pedir, ou diante do que você vai falar, mas se permita ser questionado por Ele também. Vocês sabiam que os grandes acontecimentos da história, os grandes avanços que tivemos, eles nasceram de uma pergunta e não de uma resposta? Por exemplo, a lei da gravidade. Uma pessoa observou que num pé de maçã, quando ela amadurecia, a maçã caía para baixo. E se perguntou, por que cai para baixo e não para cima? E diante desta pergunta, surgiu a lei da gravidade. Agora vem Jesus nos fazendo questionamentos, porque de repente, aquelas realidades que precisam ser tocadas e transformadas pelo seu amor e pela sua misericórdia, pressupõem da nossa parte uma abertura para as questões que Ele nos levanta, das provocações que Ele nos faz, para nos ajudar a fazermos um caminho de conversão, numa reflexão e depois, consequentemente, numa mudança de atitude, numa mudança de decisão. E aí as perguntas de Jesus são perguntas firmes. Se vós fazeis o bem somente àqueles que vos dará a recompensa, que sentido tem? Até os pecadores fazem isso. A lei da retribuição.
E o Evangelho, como é sempre uma palavra viva, ele dialoga com a nossa realidade. O Papa Francisco tem nos exortado constantemente ao dom da gratuidade, porque o nosso capitalismo selvagem, e agora de maneira mais atual, o neoliberalismo, não só regula as relações econômicas, mas tem regulado a vida das pessoas, inclusivemente as suas relações. E tudo hoje é a base da troca, ou se não é a base da troca, precisa ser a base do dinheiro, porque precisa ser pagado. E estas questões que Jesus nos apresenta no Evangelho de hoje, precisa iluminar a nossa realidade interesseira, capitalista e neoliberal, para nos abrir a uma nova possibilidade da gratuidade, da empatia, da generosidade, da fraternidade, da solidariedade, minha gente. E com o contexto da pandemia, que tem nos maltratado muito já há mais de 2 anos, como hoje nós precisamos dessas virtudes que Jesus nos provoca. Por isso, fazendo perguntas. Porque de fato, para amar, para rezar, para fazer o bem, para abençoar aqueles que nos perseguem, é necessário o dom da gratuidade. Porque se for esperando algo em troca, nós não seremos motivados a estas atitudes, ou seja, a estas decisões. O princípio ético para o cristianismo abre um caminho por meio da nossa fragilidade para que a misericórdia nos alcance e nos alcançando, nos reconstrua por dentro. Permita que esta palavra abra caminho diante da sua fragilidade. E não seja mais vítima dela. Não queira uma vida toda de ressentimento, de mágoa, de ter o prazer e às vezes até a satisfação de repetir 20, 30, 40 anos o que aconteceu de maneira traumática, que te machucou, que te magoou, que te fez mal. Não permita com que a agressividade seja o combustível que te alimenta durante a sua história, mas permita que o combustível que te alimenta, que te motive a caminhar para frente, seja a misericórdia. Como o vosso Pai do céu é misericordioso. E ao nos falar destes temas, Jesus quer começar por meio da fragilidade. Aonde houve as situações difíceis, os impasses, as brigas, as confusões, as rupturas. Olha como Ele é misericordioso. Começa por aquilo que está mais delicado e mais sofrido dentro de nós, mas para abrir um caminho novo, para colocá-lo na perspectiva da misericórdia e fazer com que este movimento se torne um movimento de vida. Porque é isso que o amor, que a bondade, que a bênção, que a oração, que o perdão pode realizar em nós. Movimentos de vida. E aí de repente nós nos apegamos nos movimentos de morte. Da agressividade, do rancor, da lei de Talião, do olho por olho, do dente por dente. E agora vem Jesus nos dando uma sacudida e dizendo: vamos mudar este caminho? Vamos permitir com que a minha graça, com que o meu amor, com que a minha misericórdia alcance essas suas fragilidades, para você não ser mais vítimas delas, mas para que você seja reconciliados, curado
e assim abra uma nova perspectiva que seja também de uma vida diferente, de uma vida nova. E aí, diante das perguntas, Jesus oferece um princípio. Porque ninguém tem o direito de dizer o que você vai fazer. Porque depois quem vai viver é você, e não a pessoa com quem você dialoga. Eu digo isso muito nos atendimentos que faço. O padre não tem o direito de dizer o que você vai fazer, mas diante do que você me apresenta, eu tenho a possibilidade de te ajudar a iluminar o que você está falando da sua história, de te apresentar princípios que vão ser como que balizas, para que você faça a escolha certa, que seja boa para a sua vida. Porque hoje, como nós estamos muito fragilizados também na dimensão emocional, relacional, psicológica, se alguém me manda fazer uma coisa e dá certo, ótimo. Mas se alguém me manda fazer uma coisa e der errado, o culpado foi o padre, porque foi ele que mandou eu fazer. Hoje nós temos a dificuldade de assumir a responsabilidade das nossas ações. E agora, se Jesus nos questiona, é porque Ele nos abre a possibilidade de um caminho novo, que é de conversão. Mas no seu lugar, Jesus não pode escolher. No seu lugar, Jesus não pode fazer. Então Ele vai te dar princípio, para te iluminar, para te ajudar, para que você abra os seus horizontes, e possa fazer uma escolha que seja boa. Que vai ser boa para a sua vida, que vai ajudar as pessoas que estão à sua volta. Então vamos ao texto agora, para vermos o que Jesus vai falar. Tomemos os versículos 35, 36 e 37. Vamos ler juntos? Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filho do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. não julgueis, E não sereis julgados, não condeneis, e não sereis condenados, perdoai. e sereis perdoados. Olha aqui, o GPS do caminho de conversão, o GPS do caminho da misericórdia, que vai nos mostrar o caminho, que vai nos orientar até chegarmos à finalidade última. Então Jesus vai nos dizer: amai, fazei o bem, sede misericordiosos, não julgueis, não condeneis, perdoai. Todas as vezes que você passar por uma situação difícil, principalmente no que diz respeito às relações interpessoais, seja no casamento, na família, com os parentes, na vida em comunidade, com a vizinhança, tenha em mente este texto. Todas as vezes que você for ofendido, que você passar por alguma situação difícil nas relações, não se permita ser guiado pela lei de Talião. Não seja dominada pela sua agressividade, mas permita com que o amor, a misericórdia, a bondade, a oração, o perdão te ilumine, para a sua conduta ser diferente. Minha gente, quando nós somos impelidos à agressividade, vai dizer a psicologia, sai de nós uma força, na psicanálise isso é chamado de eu. Esta força sai de nós e depois ela volta, só que ela volta mais forte
do que quando ela saiu. Aí a psicologia chama isso de super-eu. E quando isso volta para nós, como é muito forte, o que esta agressividade faz em nós? Nos agride, nos maltrata. E o nosso corpo responde a esta somatização, responde a esta força, responde a esta agressividade. E aí vem muitos males do nosso tempo, gente. Padre, já não consigo dormir. Para dormir tem que tomar 3 comprimidos. Padre, já não tenho mais possibilidade de uma qualidade de vida, sempre me sinto muito cansado, inclusive depois que eu acordo. A minha cabeça não para, é muito movimento, é muito pensamento. Os meus sentimentos agitados dentro de mim, me fazendo ser uma pessoa agitada a todo momento e não tendo paz. E aí, minha gente, nós poderíamos citar vários exemplos. Meu estômago já está saindo quase pela boca. E tantas outras realidades que nos maltratam. Não permita com que esta força te mate. Porque se a gente não se converte, se a gente não muda de caminho, se a gente não rever as nossas atitudes, isso daí pode nos matar, minha gente. Fisicamente também. E agora vem Jesus abrindo os horizontes para nós, e nos dando a possibilidade de uma nova forma de agir, de uma nova conduta, que não seja de agressividade, que não seja de maldade, que não seja de morte, que não seja de sofrimento, mas que seja de misericórdia, que seja de perdão, de empatia, de fraternidade, de solidariedade. É a regra de ouro do Evangelho, a nova moral de Jesus, o amor, a misericórdia. Portanto, sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. E aí, para encerrar, Jesus fecha com chave de ouro. Vamos lá no último versículo? Olha o que está escrito. Versículo 38. Vamos ler juntos? Dai, e vos será dado uma boa boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. uma medida nova. Pense por um instante, qual é a medida que você utiliza para medir as suas relações? Consigo, com os outros e com Deus. Qual é a sua balança? Quais são os seus critérios de medidas? Por que pensar neles? Porque agora Jesus te dá um novo princípio para esta sua balança, para estes novos critérios que precisam ser evangélicos. E só poderão ser se nós permitirmos com que eles nos purifique interiormente, nos converta interiormente. E a graça disso, a graça do cristão é de saber que ele não está sozinho para esse caminho. Porque lhe será dado uma nova medida. Lhe será dado, é dom, gratuito, da bondade, do amor e da misericórdia do Senhor para conosco.
te é dado, você não faz sozinho. Por isso, os 4 imperativos do amor, do bem, da bênção e da oração só podem ser vividos se nós pedirmos como dom de Deus diante dos impasses e pretextos da vida. E para viver os 4 imperativos é necessário uma nova medida, que não é uma medida qualquer, mas vai dizer o Evangelho, é uma boa medida, é uma medida calcada, ela é sacudida, ela é transbordante, ela é completa. E aí poderíamos perguntar, qual é esta medida? Aí nós precisamos da cruz. Olha aqui para a cruz. Esta é a medida. Calcada, transbordante, que vos será dada e será colocada no vosso colo. A balança de Deus, minha gente, é a balança do amor, da misericórdia, que se expressou de maneira máxima na entrega de Jesus na cruz, que nos amou tanto que foi capaz de dar a sua vida para que nós tivéssemos vida. Não permita mais que a sua medida seja a mágoa, o ressentimento, a indiferença, a maldade, mas permita que esta nova medida de Deus te alcance e qualifique a sua vida por inteira, e a qualificando, te ajude a expandir, a dilatar isso, para alcançar a vida de quem vai estar à sua volta também. Por isso que a recompensa desta nova medida é de sermos filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso, então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo. Então, a medida é grande, porque a bondade também é grande. E a recompensa, minha gente, eu observava no texto, é a do batismo. Ela tem caráter sacramental. Por que o batismo faz em nós? Nos eleva à condição de filhos amados de Deus. E agora Jesus diz, porque a vossa recompensa será grande, porque vós sereis filhos do Altíssimo. Sabe qual é a nossa dificuldade? Que nas relações interpessoais nós queremos a recompensa do outro. E nós desconsideramos a recompensa que o Senhor quer nos dar. E a partir do momento que eu quero a recompensa do outro e não alcanço, eu pego o combustível do outro e faço o dele, o meu também. Pego a medida do outro e faço dela a minha também. E agora vem o Evangelho de hoje, me dando uma sacudida, dizendo, olha, vamos pegar um outro tipo de combustível, vamos ter uma nova balança para fazer a medida das relações de cada dia, e mais do que isso, vamos permitir com que este desejo da recompensa que o Senhor pode nos dar, nos seja alcançada. E para que isso aconteça, precisamos de uma dica de Santo Inácio de Loyola. O método de Santo Inácio é chamado de exercícios espirituais. E Santo Inácio vai dizer que nós precisamos de 2 escolas: a escola do intelecto e a escola dos afetos. A escola do intelecto é o que nós estamos fazendo aqui agora. Ouvimos o Evangelho, o padre está fazendo a pregação, vocês me entendem,
Então, uma formação que alcança a nossa razão, a compreensão. Mas aí Santo Inácio diz, precisamos descer agora para uma outra dimensão, que é esta daqui, ó. A dos afetos, a dos desejos, a das vontades. Porque na hora que a porca torce o rabo, na confusão, na briga do desentendimento, de repente não é o que eu sei que me leva a tomar a decisão e a colocar na balança para fazer a medida. Pode ser que na hora que a coisa esquenta, o que me motiva a uma tomada de decisão ou a fazer uma medida são os desejos, são os afetos, são as vontades. E aí a palavra de hoje precisa alcançar os seus desejos. A palavra de hoje precisa alcançar os seus afetos. A palavra de hoje precisa alcançar as suas vontades. Porque se conversão precisa de tomada de decisão e consequentemente de tomada de atitudes, os afetos, as vontades, os desejos precisam estar ordenados. E aí Santo Inácio vai dizer que a escola dos afetos é para nos ajudar no ordenamento ou no reordenamento dos desejos. Minha gente, nos abramos a esta grande aventura de Jesus. E hoje, não sejamos mais vítimas dos nossos afetos, vontades e desejos desordenados, que de repente nos maltrata, são agressivos, mas permitamos que eles sejam alcançados pela misericórdia, para fazermos o bem, para abençoarmos, para rezarmos, para amarmos, para perdoarmos e querermos a partir de agora uma nova medida, que é calcada, sacudida, transbordante e que será colocada no seu colo. Olha que bondade desse Deus misericordioso, de colocar no colo como uma criança, como muitos de vocês estão agora com seus filhos, no colo. Para que a partir do momento que esta palavra alcance a razão e os afetos, te faça uma pessoa nova. Aí eu vou conseguir ser misericordioso, eu já não vou ficar mais julgando os outros, eu vou perdoar quem me ofendeu, eu vou rezar por aqueles que me perseguiram, porque somente este itinerário pode nos transformar e transformar a vida do outro. O itinerário da agressividade só piora a relação, porque violência gera violência, e a agressividade é violenta. Então, se nós devemos ser violentos, que seja da violência do amor, da misericórdia, do perdão, da oração, e não o contrário. Então vamos encerrar pedindo esta graça. Por um instante, pense, onde esta palavra precisa te tocar? Quais são as forças que habitam o seu interior e que ainda têm te impedido de viver esses imperativos categóricos da oração, da bondade, do perdão? Então vai pedindo agora esta graça a Jesus. Faça memória de todos os momentos que geraram rupturas e traumas na sua história e que de repente ativaram tantos dispositivos agressivos que te agridem e que te leva a agredir quem está à sua volta. E vai pedindo para Jesus: eu quero ser misericordioso, como Deus é misericordioso comigo. Eu quero amar como Deus me ama. Eu quero perdoar quem me ofendeu como Deus me perdoa.
quero ter um olhar de compaixão para com aqueles que de repente falaram mal de mim. E peça para Jesus agora: eu quero esta nova medida. Eu abro as minhas mãos, eu abro todo o meu ser para acolhê-la no meu colo, centro da minha pessoa, porque eu quero esta nova medida, porque ela me dará uma nova recompensa, a recompensa de filho amado, de filho do Altíssimo. Vai pedindo isso: Jesus, eu quero viver como filho amado. Eu quero que este amor qualifique as minhas relações, a minha vida cotidiana. Purifique, Jesus, a minha agressividade, que me maltrata e que me leva a maltratar a tantos. Dai-me, Senhor, o teu amor. Dai-me a tua misericórdia, Senhor. É dela que eu preciso. Eu já não quero mais medir os outros com estas medidas. Eu já não quero mais me medir, Jesus, com estas medidas. Mas eu quero me medir e medir aos outros com a medida da cruz, do amor, da entrega, da misericórdia, da oração, da bondade, da reconciliação, Jesus. Eu te peço, dai-me esta graça, porque eu preciso dela. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo.